Muito bem, pessoal. Então, novamente um abraço a todos que estão chegando, sejam bem-vindos, tá? Vamos iniciar o nosso estudo, né, do livro Nos Domínios da Mediunidade, o espírito André Luiz, o médium Francisco Cândido Xavier e a coordenação conosco, Alexandre Xavier de Camargo. Nós estamos no capítulo 29, Anotações em Serviço, tá? E neste capítulo nós estamos observando alguns questionamentos que Hilário e André Luiz fizeram para Aulos a respeito das questões mediúnicas que eles consideram importantes, né? Nós já estudamos com eles durante todo o livro vários tipos de fenômenos, né? Todos os fenômenos usuais aí que a gente vê na fenomenologia espírita foram estudados, né? Mais ou menos profundamente, né? Através do livro, né? Só que o André Luiz está trazendo alguns pontos interessantes para nossa reflexão agora no final do livro. Algumas questões práticas importantes que a gente precisa analisar, né? Então vamos lá. O último que nós conversamos, né, foi esse aqui, né? Por quê? Porque o Hilário, o André Luiz tinha perguntado, né? Aos que acoimam os médiuns de insanos e loucos e propõem a sua segregação em templos de iniciação longe dos sofredores, dos ignorantes, que deles precisam, né? Que precisam dos médiuns, né? Então, a importância que os médiuns têm, enquanto faculdade mediúnica, enquanto possibilidade de se transformar em trabalhadores, auxiliando a si mesmos e passando a auxiliar aqueles que estão também necessitados. Porque o médium é assim, né? O médium, ele sente muita coisa, no começo ele fica mais desequilibrado, em via de regra, ele não sabe como lidar com a mediunidade, mas na medida que ele vai se ajudando, ele se aproxima das pessoas, ele percebe as necessidades das pessoas. Ele atrai as influências que estão com outros necessitados, né? Então, em meio às necessidades dele, ele também começa a ser útil. Por quê? Porque ele vai ajudando outros a se equilibrarem também. Outros médiums ou não médiums, mas, né, ele acaba percebendo. E além dessa questão de ajuda prática, vamos dizer assim, de socorro, né, que o médium acaba ajudando, ele também é uma ponte de informação entre o plano maior e nós aqui na Terra, né? Então, esse canal que o médium se constitui, e que não foi um canal apenas o Divaldo ou Chico Xavier, né? Todos nós que tenhamos uma mediunidade mais ou menos clara, que a gente consiga captar certas mensagens do plano espiritual, né? Certos alvitres do plano espiritual, certos alertas, né? Nós, médiuns, podemos ser pontes importantes para coisas que os espíritos amigos querem trazer para a Terra, né? Informações interessantes, né? Haja visto o número de livros, mas mesmo que não sejam através de livros, nas reuniões mediúnicas anônimas, silenciosas por aí, Brasil afora, mundo afora, na consolação, às vezes mensagens que não virão a público, né? Porque foram ditadas, porque foram faladas em meio às reuniões mediúnicas, para aquele público ali, para aquela casa espírita, né? Que muitas vezes não foram dadas para todos os espíritas, aí não deve colocar qualquer coisa na internet, né? Mas o que eu quero dizer assim, que esses médiuns que muitas vezes são chamados de loucos, obsediados, desequilibrados, com um pouquinho de ajuda, com um pouquinho de esclarecimento, com um pouquinho de orientação, às vezes são aqueles que em pouco tempo vão estar sustentando a casa espírita. Estarão ajudando a casa espírita e estarão ajudando a casa espírita a receber
outros necessitados que poderão ser auxiliados, inclusive por ele, né? Esse médium que chegou em condições mais precárias, mas que agora já está se equilibrando e que está produzindo, inclusive com a sua mediunidade, né? Certo, pessoal? Ok, vamos lá. E aí, então, o Aulus, né, disse, né, que todo santuário de iniciação, né, religiosa, iniciação religiosa, qualquer que seja, é sempre venerável, como posto avançado de distribuição da luz espiritual, né? Asseverou que os que dentro dele fogem à lei da cooperação isolam-se na torre de marfim do orgulho que lhes é próprio. E por isso fixam-se em discussões brilhantes, mas estéreis. Então, pessoal, só relembrando ainda da terça-feira o que a gente conversou, né? Nós estamos só ainda pegando o finalzinho da terça-feira para a gente engatilhar aí a sequência, né? Para a gente entrar no clima, no raciocínio que a gente começou, né? Que o Aulus começou. Então ele está dizendo assim, olha, todo o templo de iniciação, toda a casa espírita, né? Toda a igreja que se propõe fazer cursos, né? Ensinar pontos teóricos é sempre louvável, né? Pela distribuição de luz que provoca, né? Que gera, né? Mas se essas pessoas se encastelarem no orgulho, e isso é muito fácil de acontecer, né? Se essas pessoas que estão na casa espírita começarem a se encastelar no orgulho, de que forma? Afastando da necessidade. Ao invés da pessoa estar ali conversando com quem está precisando, com quem está chegando à casa espírita, porque a função principal da casa espírita é atender a necessidade, pessoal. Né? Oferecendo o conhecimento, oferecendo a palestra, o passe, a desobsessão, né? Mas é atender, né? Agora, quando a gente começa só a se fechar num círculo estreito ali, né? Do conforto, da tranquilidade, porque é gostoso, né? É como a família, né? É gostoso, a gente começa a se fechar, uma tendência muito forte da gente se fechando naquele círculo estreito, né? De pessoas que estão bem ou relativamente bem, e a gente senta e é gostoso estudar, muito gostoso a gente ficar lá debatendo questões, né? Interessantes do Espiritismo, mas se nós começamos a fazer isso, nos afastando da necessidade que está muito grande ao nosso redor, é o que o Aulus está dizendo aqui, né? Ó, fogem, né? Asseverou que os que dentro dele, né? Do templo de iniciação, seja ele qual for, fogem à lei da cooperação, isolam-se na torre de marfim do orgulho que lhes é próprio, e por isso fixam-se em discussões brilhantes, mas estéreis. Né? Então viram ótimos filósofos, ótimos debatedores, até ótimos palestrantes, ótimos coordenadores e tal, mas só fica nisso. Só fica nisso. Acabam sendo ótimos teóricos, mas não consegue consolar uma pessoa, não consegue atender uma pessoa, não consegue tratar uma pessoa com os recursos da doutrina espírita, não consegue lidar mediunicamente com a pessoa. E às vezes, pessoal, dirigente de casa espírita não tem, por exemplo, uma prática mediúnica. O que eu acho, a princípio, que é um dever a pessoa que dirige uma casa mediúnica ter experiência na prática mediúnica. Né? Como é que ele vai atender aqueles que chegam em processos de obsessão se o próprio dirigente da casa não tem experiência em desobsessão, em atendimento mediúnico, não conhece nada dessa área? Se isso é a essência da doutrina espírita, é a essência da doutrina espírita. Ora,
A doutrina espírita não costuma falar que é ciência que estuda as relações entre o plano espiritual e o plano material. Então a essência da doutrina espírita é o contato com a vida espiritual, né? Então isso é importante a gente lembrar, né? Né? Ok. Certo. A Maria colocou: Aulos falou que devemos trabalhar com bom ânimo, pois o tempo conjugado com o serviço no bem é o alicerce de nossa vitória. Exatamente, né? Ou seja, você precisa trabalhar, né? Então tem gente que acha que o trabalho é só você ensinar, é só você fazer palestra, é só você... que esse é o grande trabalho, né? Só que muitas vezes fogem do trabalho mais difícil, que é o atender as pessoas, que é o tratar as pessoas pessoalmente, né? É o tratar, é o conviver com a necessidade, é o lidar com a necessidade. Então, às vezes a pessoa começa a gostar muito de ficar só no plano filosófico, né? Discutindo o sexo dos anjos, discutindo, né? Só que quando você fala em trabalhar, quando você fala em ajudar as pessoas que chegam, conversar, as pessoas fogem. Porque às vezes gosta de ir para a casa espírita para encontrar os amigos, né? Então a pessoa gosta de ir para a casa espírita para encontrar os amigos, não para trabalhar, né? Então quando vai, é aquele ponto de encontro social, né? Então eu vou para dar risada, para conversar, tal. E é gostoso, é gostoso. Só que a gente tem que lembrar que o mais importante não é a gente simplesmente achar gostoso da gente ir na casa espírita que a gente encontra os amigos, mas é a gente minorar as dores que estão ao nosso redor, né? Então, às vezes, ao invés da gente estar com os amigos conversando, é interessante a gente estar conversando com quem está chegando. Porque isso qualquer pessoa pode fazer, né? Qualquer pessoa na casa espírita, qualquer trabalhador pode se dedicar a conversar um pouco com quem está chegando, escutar, né, as queixas que a pessoa está trazendo, tal. É até desejável isso, porque os médiuns, por exemplo, que participam das reuniões mediúnicas e que venham a participar das reuniões públicas também, né, participam das reuniões públicas, eles são as pontes de contato. Através da conversa com quem está chegando, eles podem ser a ponte de contato com a reunião mediúnica. Então, se eu tenho mediunidade numa reunião pública, eu estou conversando com aqueles que estão chegando, eu já estou sabendo de certas dificuldades das pessoas, eu já estou, às vezes, até sentindo como médium que sou, e já vou até levar para a reunião mediúnica, né, aquilo que eu estou percebendo da necessidade das pessoas. Então, a casa espírita, né, não é só para a gente ficar no deleite, né, porque tem uma certa vivência da casa espírita que é aquele deleite, né, que é gostoso, que é agradável, aquele ambiente bom, com pessoas boas, estudando coisas agradáveis, né? Mas não é só isso, né? Tem um trabalho que exige de nós algo mais, uma participação maior, né? Isso é muito importante. E para isso a gente tem que ter disposição de ajudar verdadeiramente, né? Senão a gente vira teórico apenas, cujas lições são só para os outros e não para nós usarmos, né? Acabam sendo sempre material de exportação para os outros, né? Não para uso próprio, né? Então a gente precisa lembrar disso, né? Senão a gente acaba caindo, como ele disse aqui, ó, fixam-se em discussões brilhantes, mas estéreis, ou seja, não produz nada. Só fica na discussão brilhante, né? Tais companheiros, comparou o instrutor, assemelham-se a viajantes agrupados em perigosa ilha de repouso,
enquanto os nautas corajosos do bem suam e sofrem na descoberta de rotas seguras para o continente da fraternidade e da paz, né? Então, quem se mantém num círculo estreito, apenas no deleite das situações, do que o Espiritismo pode proporcionar, né? Acaba sendo como uma ilha, né? Ou viajantes agrupados em perigosa ilha de repouso. A gente pode fazer isso dentro de casa, a família, fica lá no deleite da família, né? E esquece de olhar a família universal. A gente pode fazer isso no trabalho também, né? A gente pode fazer isso na casa espírita, como a gente está vendo. Em qualquer lugar, a gente está sujeito a esse tipo de desvio, né? Em que a gente esquece que o estudo ele foi estruturado, vamos dizer assim, para que nós coloquemos em prática, entendeu? O estudo ele serve para que a gente coloque em prática. E às vezes a gente esquece isso, né? Tá? Ok. Agora, os nautas corajosos do bem suam e sofrem na descoberta de rotas seguras para o continente da fraternidade e da paz, né? Olha só, agora aqueles que saem do repouso, né, e que vão buscar novos caminhos, que vão buscar novos procedimentos, novas tecnologias, né? Os nautas corajosos do bem suam e sofrem na descoberta de rotas seguras para o continente da fraternidade e da paz. Então, olha que importante, né? Por quê? Porque isso até em termos de reunião mediúnica é feito. Quando você se distancia muito da necessidade em termos mediúnicos, tem grupos, por exemplo, que querem se reunir mediunicamente só para ouvir mensagens dos bons espíritos. Não quer muito conversar com espíritos necessitados, não. Tá? Eu já vi grupos que fazem isso, né? Querem se reunir, para eles reunião mediúnica não é auxílio para os necessitados, não. É só para ouvir os bons espíritos, só para manter a boa vibração. Aí é uma delícia, né? Aí você fica lá 1 hora só lá, uma vibração super elevada, aquela coisa gostosa, mas os necessitados estão ao redor, precisando de ajuda, precisando falar, precisando serem tratados. Enquanto o grupo, né, que eu considero aí no caso desviado, é uma coisa interessante, né? Mas é um desvio em que você está buscando a elevação, está buscando as boas vibrações, a sua intenção é boa, mas está esquecendo do dever de fraternidade. Estava esquecendo do dever de caridade que a gente deve para com aqueles que vão se beneficiar daquilo que nós estamos canalizando. Então vamos canalizar? Vamos. Mas vamos saber também descer um pouquinho e estender a mão a quem está precisando mais do que a gente. Né? Então, são desvios sutis que acabam acontecendo, né? São desvios sutis, em que o pessoal não percebe que você ficar lá só orando, ou tentando a sintonia com os bons espíritos, sem cuidar daqueles que estão ao redor, precisando de auxílio urgente, com dores terríveis, morreu com câncer, acidentado, está alucinado, alienado no plano espiritual, né? E que está ali pertinho de nós, do nosso lado. Enquanto a gente está buscando o convívio dos anjos, nós temos uma porção de necessitados ao nosso redor. Isso tem acontecido muito nas casas espíritas, pessoal, de uma maneira mais sutil ou menos sutil. De uma maneira mais sutil ou menos sutil. Mais inconsciente ou menos inconsciente. Mais deliberado ou não, né? Mas isso tem ocorrido bastante, pessoal. Entendeu?
Então é preciso disposição para ajudar. Eu vejo muito trabalhadores se esquivando do trabalho mais árduo, de várias formas, se distraindo do trabalho mais árduo, principalmente que é o trabalho mediúnico, que é assistência, que é conversar com obsessores, por exemplo, que é um trabalho mais difícil do que esse, um trabalho mais desgastante do que esse, né? Só que é um dos trabalhos mais importantes dentro da doutrina espírita, é o diálogo com os obsessores, é o auxílio a esses irmãos que estão ao nosso redor, nossos inimigos do passado, inimigos de outros que chegam à casa espírita, né? Só que a gente observa que muitos estão deixando de lado isso, né? Vai para o campo assistencial, distribui cesta, alimento, roupa, que são meritórios. Vai para o campo da evangelização, né? Ensinar as crianças, que é muito importante, muito meritório. Vai para o campo dos estudos, tá? Dos cursos, palestras, que é meritório também, mas muitas vezes fugindo daquele encontro com a prática mediúnica. E muitas dessas pessoas com portadoras de mediunidade, inclusive, com uma mediunidade muito interessante e que poderia ser muito produtiva, mas a pessoa sutilmente deixa para lá, né? Certo? É que a gente assim tá muito, não, porque eu gosto do trabalho de ajuda, né? Eu gosto do trabalho de ajuda. E o trabalho de ajuda para a pessoa é distribuir cesta, ou é distribuir roupa, tal, né? É aquela coisa bem material, é o que ela gosta de fazer. Só que o que é o trabalho de auxílio espiritual, pessoal? Para quem acredita em espírito, né? E o espírito acredita em espírito, né? Acredita que aqui ao nosso redor tem necessitados. Que quando a gente está numa casa espírita, nós estamos rodeados de necessitados. Necessitados de todos os tipos. Então eu gosto de levar uma cesta básica lá para a pessoa que está necessitada e relego, abandono aqueles que estão aqui do meu lado, são tão reais quanto aquele lá, aquela família que eu vou levar o mantimento. Só que eu me condoo, né, para levar o mantimento lá para a família, que é uma atitude boa, né, caridosa e tal, mas eu não me condoo daqueles que estão ao meu redor. É como se eu não acreditasse em espírito, na verdade. É como se eu não acreditasse. E tô lá toda semana estudando espiritismo, André Luiz, tal, mas é como se eu não acreditasse, né? É uma atitude quase como de um materialista, né? Que só gosta daquilo que pode tocar, que pode pesar, né? Mas aí, pessoal, a gente vê que os sofrimentos que giram em torno da reunião mediúnica são realíssimos, são reais. Por isso que os médiuns sentem, né? Alguns mal-estares, algumas dores, é porque são coisas reais, não são coisas ilusórias, né? Tá? Então é preciso coragem, né? E quem tem essa coragem de ajudar, saindo do conforto para o auxílio mais profundo, acaba encontrando coisas também mais profundas, experiências, né? Gratificantes também. Então vamos lá, vamos continuar, né? Descansam, continuando com aulos aqui, né? Descansam sob o arvoredo, confortados pela caça abundante, pela água refrescante. Uma imagem, né? Só está comparando essas pessoas àquelas que descansam embaixo das árvores, confortadas pela caça e pela água refrescante. Pesquisando a grandeza do céu, ou filosofando sem proveito. Mas sempre chega um dia em que a maré brava lhes invade o provisório domicílio, arrebatando-os ao mar alto, para que recomecem a experiência que lhes é necessária, né? Vocês entendem? Então, eu posso ficar até dentro da casa espírita, né? Eu posso ficar lá naquela posição cômoda, não gosto muito de reunião mediúnica, porque aqui nós estamos falando de mediunidade, pessoal. O livro fala de mediunidade, o assunto aqui é mediunidade. Eu não estou fazendo uma simples extrapolação, não. Eu estou falando realmente
o que ocorre em termos mediúnicos, na casa espírita, no movimento espírita, né? Então eu posso ficar dentro daquela atitude confortável. Ah, é porque eu não gosto muito de mediunidade, né? Não gosto muito de pensar em trabalhar com mediunidade e tal, né? Até a hora que a pessoa necessita. Porque um filho começou a incorporar em casa. Uma filha começou a se desequilibrar. O marido começou a ter problemas mais graves de comportamento, né? É assim, pessoal, que acontece. O pessoal às vezes você chama, fala, você tem mediunidade, você pode trabalhar, você pode aprender a ajudar com a sua mediunidade, você pode ser muito útil para você e para os outros, para a sua própria família. Aí a pessoa, não, a pessoa torce o nariz, fala, não, porque eu não estou preparada. E a gente que conhece o que é preciso ter para a pessoa trabalhar, a gente acha que a pessoa está preparada assim. A pessoa tem até mais recursos do que outros às vezes. Mas a pessoa se diz não preparada, tem medo, tem não sei o quê. Até a hora que a água bate, né? Até a hora que as necessidades mais acerbas surgem na vida da pessoa. É assim, pessoal, é assim. A gente é meio acomodadão, né? A gente é meio acomodadão e o que a vida faz? A vida vai cutucando a gente e a dor que vai fazendo a gente buscar. Eu já vi isso muitas e muitas vezes, né? A dor que vai fazendo a gente sair do comodismo que a gente acaba vivendo, né? E chega uma hora, né? Você está lá na ilha, né? Naquela ilha que o Aldo estava falando, né? Aquela ilha perigosa e tal, né? Pesquisando a grandeza do céu, filosofando sem proveito, até chegar a hora que a maré brava invade a sua ilha de conforto, de exclusivismo, né? E arrebata você para o mar alto, né? De uma hora para outra você se vê se debatendo, já está em mar alto ali, o que eu faço? Né? O mar alto são as necessidades mais difíceis da existência, as provas mais difíceis. Eu podia ter começado anos, às vezes décadas antes. Eu teria tempo para me preparar, eu teria tempo para aprender a utilizar minha mediunidade, me treinar, né? Sentir na prática como é que é aquilo da teoria, que eu fiquei tanto tempo estudando a teoria, né, e me recusando à prática, de repente vem tudo de uma vez, a necessidade toda de uma vez. E aí eu tenho que sair batendo os braços para não afundar, aprender tudo de uma hora para outra, né? Coisas que eu podia ter feito devagarzinho, com calma, né? Ouvindo os alertas, né? Que a vida nos dá. Então, pessoal, é uma coisa para a gente pensar, né? Não esperar a situação nos empurrar para o trabalho, né? Nós irmos de encontro ao trabalho, nós irmos de encontro ao conhecimento e à prática mediúnica, né? Tenho falado sempre para vocês da importância disso, né? Vamos lá. André aproveitou o ensejo para propor a Aulus diversas questões relacionadas com a prática da mediunidade na crosta, né? Então o André Luiz aproveitou para colocar algumas questões importantes. Primeira delas aqui. Se bem que tudo isso que a gente está falando já é importante, mas vamos lá, né? Há os que acham seja lícito cultivar tão somente o convívio com os gênios superiores da espiritualidade, relegando as manifestações mediúnicas vulgares à fossa da obsessão e da enfermidade, que, na opinião deles, devem ser entregues a si mesmas. Gente, olha a importância desse questionamento do André Luiz. Que na época, você vê que coisa, né?
Isso é uma coisa que a gente ouve muito hoje em dia. Espíritas falando isso aqui. Imagina, naquela época, André Luiz já ouvia, né? Naquela época, décadas atrás, década de 40, de 50, o André Luiz já ouvia isso aqui, né? Então vamos repetir aqui. Aos que acham, seja lícito cultivar tão somente o convívio com os gênios superiores da espiritualidade. O que que é isso? É tipo aquela reunião mediúnica que eu estava falando para vocês, que eu só quero entrar em contato com os espíritos superiores. Eu não quero entrar em contato com o obsessor, espírito leviano, brincalhão, mistificador. Não quero entrar em contato com nada disso. Eu só quero receber a mensagem dos bons espíritos, sentir as boas vibrações. Só isso que eu quero, né? O que pensar dessa situação, né? Inclusive complementa aqui, né? André Luiz complementa. Relegando as manifestações mediúnicas vulgares, o que que são essas manifestações mediúnicas vulgares? Essas de obsessores, essas de espíritos levianos, brincalhões, tal, né? Ou seja, comunicações mediúnicas que trazem conteúdos negativos, vamos dizer assim. Então, é como se isso fosse relegado à fossa da obsessão. É que aquele médium está obsediado, por isso que ele fica dando essas comunicações aí, né? Ele está enfermo, por isso que ele está dando essas comunicações. Quando ele melhorar, ele vai parar de dar essas comunicações. Gente, tem muita gente que pensa que isso é verdade. Tem muita gente que pensa que isso é verdade. Inclusive, é como ele terminou aqui o raciocínio, ó, que na opinião deles deve ser entregue a si mesmas. Né? Deve ser entregue a si mesma. Quer dizer, o máximo que eu posso fazer é fazer palestra lá, aplicar meu passe, né? Falar para a pessoa fazer a prece, orar, fazer evangelho no lar, procurar ler, mas eu não faço nada mais para ajudar a pessoa. Eu deixo a pessoa entregue a si mesma. Ela que resolva, ela que saia da obsessão por vontade e esforço dela. Eu não movo uma palha para ajudar. Afinal de contas, os espíritos não estão ajudando? Os espíritos não ajudam a casa espírita? Então, para que eu vou me mover para ajudar? Para que eu vou me envolver, tentar perceber sobre a mediunidade dela, como é que é a mediunidade dela, orientar o que ela tem que fazer com a mediunidade dela, né? E às vezes uma mediunidade que está precisando até começar a trabalhar mesmo, para ela começar a se equilibrar um pouco. Mas não, porque a reunião mediúnica não é para ficar atendendo necessitado, não. Reunião mediúnica pode se desequilibrar. A reunião mediúnica pode se desequilibrar. É uma coisa que a gente ouve muito. Reunião mediúnica pode se desequilibrar, não é para atender necessitados, não. Por quê? Porque a gente quer ficar lá, né, de olhos voltados para o alto, só sentindo as boas vibrações. A gente não quer contato com a necessidade. A necessidade é que os espíritos ajudem lá. Eu não quero muito esse trabalho, não, tá? Ok. Vocês entendem, pessoal? Né? Isso, eu estou falando para vocês aquilo que é, aquilo que permeia muitas e muitas casas espíritas, atitude que eu falei para vocês que eu achava que no movimento espírita estava havendo um problema muito grande no campo mediúnico, né? E o problema que eu tenho visto tem a ver com isso, né? Com essa falta de envolvimento com a questão mediúnica. Né? Hoje você vê dirigentes que não sabem o que fazer com os médiuns que chegam. Por quê? Porque tanto se afastaram, tanto ficaram só na teoria dos grupos fechadinhos, que ficam lá anos estudando, mas que não abrem a porta da casa espírita realmente para receber e tratar os doentes, né? Os obsediados, os médiuns que estão em desequilíbrio. Né? Ok? Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Ou não tá fazendo sentido? Qualquer coisa vocês perguntem aí, tá? A Leila colocou:
Eu já fui criticada por dar comunicação de espíritos revoltados. A dirigente falou que eu precisava elevar minha vibração. Não eram espíritos elevados. Esse caso aqui espelha bem o que eu estou querendo dizer, viu, Leila? Espelha bem, viu? Então você já viveu e vive, né? Conhece o que eu estou falando, né? Exatamente isso. Porque são pessoas que não aprenderam que o espiritismo, a função do espiritismo é ajudar, entendeu? E nós não vamos ajudar se a gente ficar só encastelado em nós mesmos, curtindo numa boa das vibrações e da convivência com os bons espíritos. Os bons espíritos não querem que a gente fique contemplando eles graciosamente. Os bons espíritos querem que nós ajudemos. Isso é o que eles querem de nós. Assim como Jesus não quer que a gente fique lá contemplando Jesus. Jesus quer que nós ajudemos. Sejam encarnados, sejam desencarnados. Né? Ok? Mesmo jeito Deus, né? Se a gente for pensar. Né? Então a gente está querendo, por egoísmo nosso, né? Por personalismo, por narcisismo, a gente tem se fechado muito em nós mesmos, né? No nosso círculo estreito, esquecido de ampliar, né? O círculo à sociedade, à família universal e aos necessitados, né? Que estão aos montes. A necessidade, pessoal, só aumenta. Ela não está diminuindo, não, ela só está crescendo. A necessidade está crescendo exponencialmente. Por isso que justifica isso que eu estou falando aqui. Sem nenhum peso de consciência, viu, pessoal? Não estou nem um pouco preocupado de ferir suscetibilidades, não. A necessidade está crescendo exponencialmente. Só que a gente não vê o movimento de crescimento de grupos mediúnicos, de treinamentos de médiuns, de preparação de doutrinadores. Eu não vejo nenhum movimento nesse sentido. Pelo contrário. Eu vejo grupos se desfazendo, não é? Pessoas se desviando para todos os campos possíveis, menos para a área mediúnica. Né? Palestrante chegando para fazer palestra, fala assim, aqui não precisa esse negócio de ficar participando de reunião mediúnica, não. Não precisa esse negócio de mediunidade, não. Não é todo mundo que tem que participar. E, quer dizer, e fica desmerecendo o aprendizado no campo mediúnico. Né? Quer dizer, quando palestrantes, quando dirigentes fazem isso, justifica a gente vir aqui e conversar dessa forma bastante franca, né? Graças a Deus que a internet, ela abriu essa possibilidade para a gente. Porque eu sou de um tempo ainda que não tinha internet, né? Muitos que estão aqui são desse tempo, né? E a gente não tinha para quem falar, com quem falar, onde falar, né? Se você visse alguma coisa que você, olha, a coisa não é por aí. Ou você é um escritor, ou você é um ilustre desconhecido. Ou você é um palestrante famoso, ou você é um ilustre desconhecido, né? Graças a Deus, nesse sentido, a internet ela trouxe uma dinâmica muito diferente. Muitos poderosos não gostam disso, né? Porque vem o desmonte de um status quo, vamos dizer assim, acontecer, né? Começa a ver um desmonte lógico, coerente acontecer, né? Então, muitos não gostam disso. Por exemplo, eu sofro muito a pressão de legiões das trevas, por exemplo, que não gostam das coisas que a gente fala aqui para vocês. Não gostam dessas coisas que eu falo para vocês. Eu, de vez em quando, eu ouço espíritos, né, que querem nos calar, espíritos que querem nos pressionar e nos pressionam para que a gente pare com as coisas, para que a gente desanime, para que a gente não continue. Isso é direto, pessoal. Tá? Isso é direto. Ok. Isso aqui que eu estou falando, por exemplo, num contexto de formal, vamos dizer assim, ixi, o povo ia subir a serra com isso que eu estou falando aqui. Com a interpretação que eu estou dando aqui, porque você viu, eu estou me baseando no André Luiz, né?
mais o pessoal subiria a serra, né? E não obstante, é o que a gente percebe, né? Com décadas aí de trabalho em casa espírita, reunião mediúnica, consultório, né? É o que a gente observa, tá? Então vamos lá. Aí o André Luiz perguntou então, né? Ele perguntou, isso aqui foi a pergunta dele, né? Aos que acham lícito cultivar tão somente o convívio com gênios superiores da espiritualidade, relegando as manifestações mediúnicas vulgares à força da obsessão e da enfermidade, que, na opinião deles, devem ser entregues a si mesmas. Essa foi a pergunta do André Luiz, né? Vamos ver a resposta do Aulus, né? Isso é comodismo sob o rótulo de cultura, respondeu o instrutor. Tá vendo, pessoal? Isso é comodismo sob o rótulo de cultura, tá? Primeiro você tem que conhecer a doutrina espírita, você tem que adquirir cultura, estudar Allan Kardec, a obra inteira de Allan Kardec, Revista Espírita, André Luiz, né? Aí vai, você tem que ler tudo isso aí, estudar tudo isso aí depois você vai pensar, e falam isso dando risada pra gente, né? E depois você vai pensar em reunião mediúnica. Só depois você vai pensar em reunião mediúnica. Eu não sou avesso a estudo, pessoal. Eu estudo na Casa Espírita desde 9 anos de idade, né? Livro dos Espíritos, Evangelho, André Luiz, tal. Eu não sou avesso a estudo, não. Estou aqui estudando 2 vezes por semana online. Há 14 anos que eu estudo online, eu estudei um monte de livros online para estimular as pessoas a estudarem, né? Não sou avesso a estudo, não. Joana de Ângeles. Mas nós estamos precisando um pouquinho mais nós estamos precisando um pouquinho mais aproximar as pessoas um pouquinho mais da prática mediúnica. A questão é essa. Nós relegamos as pessoas às iniciações demoradas, né? E a pessoa está precisando do auxílio para ontem. Ela está produzindo força mediúnica. Ela precisa equilibrar o fluxo mediúnico dela. E isso, infelizmente, eu gostaria que fosse assim, mas infelizmente para muitos médiuns, o estudo não resolve a produção, não vai fazer parar a produção de força mediúnica para que ela possa estudar. Isso não é o que acontece. Ah, mas tem muita gente que consegue estudar, Alexandre, e vai certinho. Consegue porque não tem uma mediunidade tão ativa, não tem uma sensibilidade tão apurada. Então ela não está com a corda no pescoço. Por isso que ela consegue fazer tudo o que você fala para fazer, ela faz. Por quê? Porque ela não está ali, né, com a corda no pescoço. Agora, e aqueles que chegam incorporando, né, e tudo que você faz, a pessoa não consegue porque ela está tão envolta na obsessão e tem uma mediunidade tão sensível que não consegue. Né? Você tem que dar um tratamento diferenciado, você tem que fazer um acompanhamento diferenciado. É o que o próprio Sérgio Felipe tem falado. Tem muita gente que não está gostando do trabalho do Sérgio Felipe. Por quê? Porque ele também está falando verdades aí. Ele, assim como eu, nós somos pessoas que o Espiritismo para a gente sempre foi tratar pessoas. Não foi ficar só filosofando. Sempre foi ajudar as pessoas a ficarem bem. Eu sinto isso nos vídeos dele. Embora eu tenha tido só um contato pessoal com ele, né, Dr. Sérgio Felipe, mas ele é todo voltado para a ajuda. Entendeu? Então ele também desenvolveu o trabalho dele em cima daquilo que é real. Tem muita gente que está na filosofia da coisa, só que muitos conceitos que a pessoa está cultivando não são reais. Não são aplicáveis, não são daquele jeito que a pessoa está imaginando, tá? Então, vocês entendem, pessoal? A Carla colocou, eu penso que uma pessoa simples da roça, então ela não serve para ser médium,
mas tenho um coração puro e quero ajudar. Exatamente. Eu lido com pessoas, muitas vezes chega uma pessoa que é desprovida de conhecimentos, de aprofundamento, tá? Mas tem uma mediunidade maravilhosa, tem recursos muito interessantes, já veio preparado para trabalhar, já veio quase pronto já. O estudo só vai ser para ela entender aquilo que ela já faz. Vai precisar de estudo também. Mas tem muita coisa acontecendo nesse sentido, pessoal. As pessoas que chegam à casa espírita hoje, elas não chegam mais do mesmo jeito que chegavam 20, 30 anos atrás. Não é mais a mesma população de 20, 30 anos atrás. A maioria dos que chegam na casa espírita hoje já é cansado de assistir palestra na internet, já é cansado de fazer cursos na internet. Às vezes eu encontro pessoas que eu nem sei da existência, a pessoa fala assim, Alexandre, de repente a pessoa me manda uma mensagem, ela resolveu mandar uma mensagem. Alexandre, eu estudo com você já há 9 anos já na internet. Eu falei, puxa vida, tá vendo? Às vezes eu vou fazer uma palestra em alguma cidadezinha aqui por perto, aqui no Nordeste, que eu nunca tinha ouvido falar e tal. Ah, e você, Alexandre, você veio morar aqui perto? Nossa, eu estudo com você, faz 10 anos que eu estou estudando, que eu estou assistindo os seus estudos e tal. É isso eu estou falando para vocês entenderem que a população que chega hoje, é lógico que chegam pessoas cruas em termos de conhecimento, chega também algumas pessoas, né? Mais assim precárias em termos de rudimentares, né? Em termos de conhecimento, de espiritualidade e tal. Mas muita gente, a maioria já não chega assim, não. A maioria já chega tendo estudado, assistido vídeos e palestras e não sei o quê, lido um monte de livros, até porque essas décadas todas aí, o Espiritismo produziu um número muito grande de livros, então muitos, hoje com os livros virtuais, isso está, né, bastante propagado, né? Então, e o pessoal ainda continua com aquela mentalidade de pós-graduação de Espiritismo para poder trabalhar como médium, para poder... Aquele grupinho da Casa Espírita, que não muda nunca, é sempre aqueles mesmo, lá da diretoria, do departamento tal, que aqueles que participam da reunião mediúnica, né? E a grande população de necessitados que está chegando à Casa Espírita fica anos e anos e anos e anos até conseguir ter acesso à reunião mediúnica quando consegue, que na maioria dos casos não consegue, porque é aquele grupo único, a maioria das casas espíritas é assim, é aquele grupo único que ninguém entra, ninguém sai, só sai quando morre, né? E olha lá, né? Tá? Então, eu sou a favor de reuniões criteriosas, estudo, sou a favor de bom senso. As reuniões que a gente promove são reuniões, não são abertas, não, são reuniões fechadas, né? Tranquilas, mas há necessitados, há espíritos obsessores, tudo que a gente tem direito, né? Que a necessidade manda, a gente tem, né? Mas a gente procura aproximar um pouco mais a necessidade, né? Do contato com a mediunidade, de uma forma criteriosa, equilibrada, mas a gente tem feito isso, né? Certo? Então, isso é comodismo sob o rótulo de cultura, respondeu o instrutor. Os gênios realmente superiores da espiritualidade jamais abandonam os sofredores e os pequeninos. Estão vendo a diferença? Né? Quer dizer, quem quer realmente contato com os bons espíritos, né? Qual é o melhor médium? O melhor médium é aquele que faz o bem através, é aquele que atrai os bons espíritos pela prática do bem. Ou seja, o médium que está trabalhando em contato com o sofrimento, né? Os necessitados, ele vai ter o concurso dos bons espíritos, porque ele está transformando em caridade, né? A maneira do sol que clareia o palácio e a furna, com o mesmo silencioso devotamento, auxiliam a todos em nome da providência.
né? Que nem o sol clareia o palácio e clareia a furna, o buraco, né? A escuridão, as trevas, né? O lodo, o charco, né? É, se a gente fosse utilizar o pensamento nosso de a gente só querer o contato com os bons, as boas vibrações, nada de desequilíbrio, nada de, né? Se a gente fosse usar, se os espíritos amigos fossem usar esse raciocínio, eles não vinham nem ao nosso auxílio. Eles não participariam nem das nossas reuniões. Eu vou ficar aqui lá no nosso lar mesmo, contato com os bons espíritos, as palestras elevadas dos espíritos superiores. O que eu vou fazer lá na Terra? Ajudar aquele pessoalzinho lá na Terra? Você tá doido? Aquelas vibrações, o pessoal com aqueles mau hábitos, pensamentos desequilibrados, que só de chegar perto da Terra ali, a gente já sente o impacto daquela vibração grosseira do pensamento dos encarnados. O que eu vou fazer lá embaixo? Deixa eu ficar aqui com os espíritos elevados, pô. Não é? Se eles fossem pensar como a gente está pensando, como a gente está colocando, não é o que a gente pensa, né? Mas a crítica aqui que o Aulo está fazendo, né? De certos encarnados, né? Médiuns ou não. Vocês entendem? Então, não dá para a gente ir por esse raciocínio. Jesus não tinha vindo nem para o planeta. Deixa eu ficar aqui no meu reino de paz aqui. O que eu vou fazer lá embaixo, né? Né? E Jesus veio. E veio na situação mais difícil, né? Um momento muito difícil da humanidade, né? De muita impiedade, de muito endurecimento, né? Então nós temos que ter esse raciocínio também. A gente está querendo muita moleza, né? Muita moleza. A gente só quer contato com os famosos, contatos com, né? Mas a gente tem que buscar ali com os necessitados, né? E tá muito assim, jogo de aparências, né? O jogo do ego. As reuniões mediúnicas não tem nada disso. É você naquele trabalho anônimo, né? Aquele grupo ali não faz propaganda nenhuma para fora, não vai ter transmissão ao vivo, não vai ter nada. E às vezes não agrada muito as pessoas que gostam desse tipo de coisa, né? Gosta desse tipo né, de espetáculo, né? E não, o atendimento mediúnico é aquele trabalho ali. Acho que deu uma... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ajustar aqui para... Não é? Então não tem essa coisa do ego, né? Deixa eu ajeitar aqui, pronto. Vamos lá. Caramba, já está quase acabando de novo, né? Mas vai dar para falar mais um pouquinho aqui ainda. Ok, vamos lá. Acho que dá um pouquinho de tempo aqui ainda, né? Deixa eu pegar o próximo aqui. Aí o segundo questionamento, né? Existem companheiros que não suportam qualquer manifestação primitivista no terreno mediúnico. Se o médium não lhes corresponde à exigência, revelando-se em acanhado círculo de compreensão ou competência, afastam-se dele agastadiços, categorizando por fraude ou mistificação valiosas expressões da fenomenologia. Aí uma outra questão muito importante, que tem a ver com a primeira que foi colocada, viu, pessoal? Tem a ver com a primeira, sim. Por quê? Porque essa coisa, por exemplo, dos espíritas, né? Nós espíritas, movimento espírita, né? A casa espírita, né? As pessoas que não suportam qualquer manifestação primitivista no terreno mediúnico, o que quer dizer isso? Eu já falei hoje aqui sobre isso. Uma comunicação
primitivista. Às vezes a pessoa está obsediada, então no meio da palestra, às vezes ela incorpora, ou ela vai tomar passe, ela incorpora, ela se descontrola, né? Então, são comunicações, né? A pessoa tem mediunidade, mas ela não está educada mediunicamente, ela não entende nem o que está acontecendo com ela. Às vezes ela entra em transe mediúnico, mas ela nem sabe que ela está entrando em transe mediúnico. Quando ela volta, ela nem lembra o que aconteceu, porque ela é uma médium inconsciente. Olha a dificuldade, olha a complexidade às vezes, né? Então, essas comunicações ainda um tanto desgovernadas, né? Parte é da pessoa, parte é do espírito, né? E às vezes o da pessoa também interfere, como a gente já viu, né? Não são comunicações puras, né? Que você vai ter dados de comprovação da personalidade que está falando, né? Você tem que confiar no fenômeno, confiar no médium. Então tudo isso, tem pessoas que não suportam lidar com essas questões. Tem pessoas que não suportam lidar com essas questões. Não suporta ter que atender uma pessoa que numa câmara de passe incorporou. Coisa muito natural. Você quer um lugar melhor para a pessoa incorporar do que uma casa espírita? Né? Ela podia estar incorporando na rua, na casa dela, no ônibus. E não, ela está incorporando dentro da casa espírita. Onde ela vai poder, o espírito vai poder ser orientado, ela vai poder ser orientada, acompanhada, tratada, né? Vocês entendem, pessoal? E às vezes a pessoa está chegando à casa espírita, o pessoal fica bravo com a pessoa. Os dirigentes, os trabalhadores da casa, a pessoa incorporou lá na hora do passe lá, o pessoal fica bravo com a pessoa, dá uma bronca na pessoa. Não sei se isso já aconteceu com algum de vocês aqui, mas não é difícil, né? Aí você fala, mas eu não sei o que fazer, eu não me controlo. Não, mas você tem que se controlar, porque você que é a dona do seu corpo, tal, passa um sermão na pessoa. E a pessoa não sabe nem o que é mediunidade, assim, conceitos, ela ainda não sabe, está chegando, né? Então tem muito isso, né? Uma falta de habilidade em lidar com os médiuns, com a necessidade que chega. Essa falta de habilidade, o que que ela vai provocando? Aquele primeiro ponto que a gente falou. As pessoas vão parando, vão querendo não ter contato com médiuns e mediunidades, nem grupo mediúnico. Porque eu também não busquei me treinar nesse campo, não busquei informações nesse campo, não busquei uma prática, às vezes nem participo de reunião mediúnica, não aprendi a doutrinar, muito menos a incorporar. A minha vivência não foi muito pífia nesse sentido. Então, como eu não tenho habilidades nesse sentido, porque eu não me interessei em desenvolver, o que já é um erro, quando acontece alguma coisa, a única coisa que eu faço é, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que se controlar, porque não pode ficar dando comunicação qualquer hora, qualquer lugar, mas você não sabe falar mais nada do que isso. Não sei se faz sentido para vocês, né? Mas é assim que as pessoas acabam querendo resolver os problemas de mediunidade que chegam. Quando chegam, né? Porque com o tempo já não vai nem chegando. O pessoal vai encaminhando para outros lugares que tem maior habilidade, que tem mais informação para lidar, né? Mais prática, né? Conhecimento prático para lidar com essas questões, né? Então as pessoas acabam, né? Quando a pessoa começa a dar comunicação no centro, né? Já está melhorando, né? Porque antes estava dando comunicação em casa, né? Quando você começa a canalizar essa força para a casa espírita, é o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Com o tempo, sim, a pessoa vai dar comunicação só na reunião mediúnica, se ela continuar participando, né? Se for o caso da gente inserindo ela na reunião, né? Ela vai concentrando essa energia mediúnica só para a reunião. E eu, quando eu faço os atendimentos,
pessoal que vai chegando na casa espírita, eu vou atendendo individualmente, né? Às vezes a pessoa já começa a dar passividade ali comigo, eu estou sozinho com a pessoa, vou orientando, atendo o espírito, oriento a pessoa, tal. Ela, toda vez que ela vai lá, vai falar comigo, né? Aí a gente vai orientando, ela vai começando já a gastar a força mediúnica dela, já começa a equilibrar o fluxo mediúnico que a gente chama, né? O quanto ela produz e o quanto ela gasta de força mediúnica, já começa a equilibrar. Semana após semana vai melhorando. Daqui a pouco já não passa, ela já não passa mal mais. Na hora da palestra, ela também já não está ficando mais ruim na hora da palestra, né? Então aí a gente vai canalizando até chegar a hora que a gente vai preparando a pessoa, chegou a hora que a gente leva para a reunião mediúnica. Ela vai observar os outros trabalhando, né? E ela tem mediunidade, ela também vai começar a dar comunicação no lugar certo, só isso. Não tem grande segredo, né? É, não, veja bem, as reuniões mediúnicas, pessoal, não é só quando a gente tem mediunidade, não, tá? É um grande erro isso aí, né? Uma das situações que a gente costuma ir levando, né, e canalizando aí para a reunião mediúnica é quando a pessoa tem mediunidade, ela precisa exercer a mediunidade para ficar bem, senão ela não consegue ficar bem. Esse é um dos casos, né? Agora, no meu modo de ver, todo trabalhador espírita deveria ter a participação na reunião mediúnica. Tá? Ah, mas eu sou evangelizador. Tem importância, eu trabalho como evangelizador, mas vai também uma vez por semana na reunião mediúnica. Ah, mas eu sou palestrante. Ué, tudo bem, você, dia de reunião pública você faz a sua palestra, mas no outro dia participe também na reunião mediúnica. Vai ser bom para você. Vai ser um aprendizado precioso ver na prática aquilo que você está falando nas suas palestras, teoricamente. Até para você não ficar apenas um teórico do espiritismo. Você saber como é que é a relação com os espíritos, né? Então, eu penso dessa forma, né? Todas as pessoas que têm um mínimo de condição, mínimo de informação e de conduta, devem participar da reunião mediúnica. É bom para elas, né? Se fortalecem, aprendem, amadurecem, né? É muito importante isso. Pessoal, nós vamos ter que finalizar aqui, né? Nós vamos continuar esse assunto aí, continuar desenvolvendo na terça-feira, até porque tem mais essa questão que vai ser respondida e tem mais uma outra que o André Luiz fez e que o Aulos vai responder também, tá? Então vamos ficar atento que isso tudo é bem importante para a gente, tá? A Leila, né? No início eu sofri tanto que quase desisti, né? Pois é. E se a gente tem pessoas que acolhem, que ajudam, que orientam, que permitem, né? Que você lide com a sua mediunidade, aprenda sem transformar isso num problema, numa coisa horrível. Não é. É uma coisa muito boa que precisa ser vista como uma coisa boa, desejável. Eu não fico chateado quando chega médium no centro, não. Eu fico feliz. Quero que cheguem cada vez mais médium. Se tiver médiums aqui da região, pode vir. Fico feliz que cheguem médiums, né? A gente ajuda a se equilibrar, né? Com o tempo vai participar com a gente, tá? Eu não acho ruim, não. Eu acho ótimo, tá? Vamos fazer a prece então para a gente finalizar, pessoal? Vamos, né? Senhor Jesus, nós agradecemos pelos ensinos de André Luiz, de Aulos, pelas vibrações positivas que nós recebemos neste momento, pela ajuda espiritual que tivemos e que estamos tendo ainda, no ambiente em que nos encontramos, com a nossa família, aqueles que mais necessitam, tanto na matéria quanto na vida espiritual. Que possamos ter uma boa noite de descanso material e de aprendizado espiritual também. E amanhã possamos levantar com bom ânimo, com saúde, com equilíbrio e com muita fé dentro de nós.
Obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco. Que assim seja. Ok, pessoal, obrigado pela presença, pela participação, pelo carinho de vocês, tá bom? E terça-feira, deixa eu ver, terça-feira é dia 24, né? Ixi, então, terça-feira, dia 24, acho que não vai ter, vai ter estudo não, tá, pessoal? Mas aí depois, no dia 26, a gente retorna aqui, tá bom? Então tá jóia. Então, Feliz Natal para vocês, que Jesus abençoe a todos, viu? Muita paz. Até mais.